Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Feliz ano novo a todos. Você fez projeto para esse ano? Não vale emagrecer. Tira emagrecer, que eu sei que isso todo mundo faz. Mas você está pronto para viver uma nova história na presença do Senhor para esse ano? Amém. Viver um ano extraordinário. Amém. Viver um ano novo, do ponto de vista literal. Abandonar as coisas velhas, muito obrigado, meu irmão. Abandonar as coisas velhas e viver o novo de Deus. Amém. Quem quer? Diga amém, deixa eu ver. Amém. Eu também quero. Mas não há nada de místico, especial, na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Não tem nada de diferente. O sol bem provavelmente se pôs de um jeito no dia 31 e ele nasceu do mesmo jeito no dia 1º. Ou você sentiu alguma coisa de diferente? Na realidade, o que há de diferente na mudança de ano é a possibilidade do estabelecimento de um novo ciclo. A partir do começo de 2025, foi no ano de 2025. Então, o que muda é a possibilidade do ciclo se iniciando. E será que nós estamos prontos realmente para um novo momento? Hoje são 5 de janeiro, nós estamos começando o ano. Para você que quer viver o extraordinário de Deus nesse ano, será que nós estamos prontos para receber esse novo ciclo? Por isso o tema da mensagem dessa manhã é uma nova história. E o nosso versículo de introdução está em Mateus capítulo 9. Eu queria que vocês abrissem, por favor. Mateus capítulo 9, verso 16. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Mateus 9, 16. Vocês não precisam me acompanhar, acompanhem só visualmente olhando a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia, eu te pediria para você não depender da televisão nesse momento. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 9, verso 16, diz assim: Jesus dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em roupa, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. No 17, nem se põe vinho novo em odres velhos. Isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres e ambos se conservam. Podem se assentar. Nós estamos vendo Jesus aqui falar sobre uma estrutura para que se receba o novo. Só que quando ele vai falar dessa estrutura para a recepção do novo, ele não dá importância apenas ao novo, mas ele dá importância também ao destinatário do novo. Para que o novo de Deus entre na sua vida, é preciso que você também seja vinho novo. Precisa de quê? Roupa nova. Precisa de remendo o quê? Roupa nova. Precisa de remendo novo.
Porque vocês sabem qual que é o problema aqui, gente? Para entender por que Jesus disse isso. Se você coloca um remendo de roupa nova num tecido velho, esse remendo de roupa novo, ele vai, a gente chama de trabalhar, ele vai esticar e... Vocês já viram quando você coloca a roupa na máquina de lavar, o que acontece com ela depois que ela sai e seca? A gente podia ser assim também, né? Depois de tomar banho, a gente dá uma emagrecida. E o tecido novo, ele trabalha, e o tecido velho não. Porque ele já trabalhou durante a sua vida, ele vai com o tempo perdendo a sua capacidade de elasticidade. Então, quando você põe um remendo de pano novo num tecido velho, quando esse tecido novo, ele ele recolher e se expandir, ele vai fazer o que com o tecido velho? Porque o tecido velho não tem condição de trabalhar mais. O vinho novo, ele fermenta muito. E ele solta muitos gases no processo de fermentação. Se depositar o vinho novo num odre velho, onde o odre não possui mais a capacidade de expansão, quando esse vinho começar a fermentar e soltar gases, o que vai acontecer com o odre? Ele vai se romper. Então, por isso que o vinho novo precisa de um odre, por isso que o remendo novo precisa de um tecido novo. Não só o item em si, mas o destinatário do item. Então, quando eu digo a vocês que o ano de 2025 será o ano em que Deus vai construir uma nova história na sua vida, você crê nisso? Amém. Você crê que Deus tem isso para você? Amém. Você crê que a nova história de Deus é melhor do que a história que você vive agora? Crê? Sim. Ok. Ela é perfeita, boa e agradável. Mas só recebe a nova história aquele que está apto para recebê-la. Não se trata apenas do mover de Deus na sua vida, mas se trata também da sua capacidade de preservá-lo. O novo vai exigir o novo. E ontem eu e a Fernanda, a gente até teve uma rilia. A hora que nós fomos discutir esse versículo, nós tivemos uma rilia. Mas aí no final concordei com ela, como sempre. Ela estava certa. Sempre certa. Por que bem? Por que, meus irmãos? Quando Jesus fala sobre o novo, ele não está falando de um velho reformado, retificado ou recalchutado. Não é pegar o odre velho e transformá-lo em novo, ou fazê-lo em novo, não. Jesus não está dizendo em reaproveitar o tecido. Ele está falando de um odre novo. Ele está falando de um tecido novo. Por isso, aquele que quer receber novas histórias em Deus, precisam compreender que para que a nova história seja real na sua vida, Deus não quer te reformar. Deus quer te fazer de novo. Era isso mais ou menos? Por isso eu pergunto, irmãos, nesse ano que nós estamos começando, você se considera apto para receber o novo de Deus? Uma coisa é querer, outra coisa é estar apto. Você se considera apto para receber o novo? Você que quer viver uma nova história,
Você se considera pronto para receber essa nova história? Porque Deus não vai pegar uma nova história e entregá-la para um velho homem. Para viver a nova história, é preciso que Deus encontre um novo homem. Você se considera apto? Pastor, esse ano eu vou viver o extraordinário. É mesmo. Porque para que o novo de Deus venha, você também precisa ser novo. E eu assisti no mês passado, eu visitei um lugar, e assisti no mês passado, me libera o som do computador. Participei de uma cantata aí, e tinha uma música, gente, essa música mexeu demais comigo. Lindo, né, gente? Eu abro o meu coração para uma nova história. O seu coração está aberto para uma nova história. Você está pronto para viver uma nova história. Caso o nosso coração deseje o novo, e eu creio que todos nós desejamos, nós precisamos abri-lo para que essa nova história possa surgir. Isso vai exigir de cada um de nós um estado de recepção adequado. É preciso que nós sejamos feitos novos. Jesus não vai colocar o novo em estrutura velha. Vou repetir. Jesus não vai colocar o novo em estrutura velha. A estrutura velha precisa se tornar nova.
para que possa receber o novo de Deus. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre o nosso estado de recepção. Eu vou usar como texto base, agora vocês podem abrir o nosso texto base, vamos nele do começo ao fim. Isaías 43, verso 18. É um texto que Deus tem trabalhado no meu coração já há algum tempo. Na realidade, todo o capítulo 43 de Isaías, mas a parte alta do capítulo está justamente nos versos 18 e 19, que é o texto base da nossa mensagem de hoje. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. Diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Agora mesmo, aqui ele está usando o temporal, o tempo, agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Deus perguntando. Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Amém? Amém. Essas palavras vindas do próprio Deus, Yahvé, possuem uma estrutura que eu considero completa de transformação e recepção do novo. É Deus criando para Israel, ou ensinando Israel, o que seria uma estrutura de mudança, para que o novo chegue, uma estrutura de transformação, para que Israel deixe de ser velho e passe a ser novo, para que o novo de Deus se estabeleça. E o que me surpreende nesses 2 versículos é a pergunta retórica do próprio Deus, dizendo: será que vocês não o percebem? Irmãos, por que Deus faria essa pergunta? Por que Deus faria essa pergunta? Pode chutar aí, não tem problema errar não, você só não vai para o céu, mas está bom. Será que vocês não percebem por que Deus está fazendo essa pergunta para Israel? Porque a conduta deles não tinha mudado ainda. Porque o novo de Deus estava pronto para ser apresentado e Israel não estava? Ou, usando a conjectura da música, o coração deles estava fechado para uma nova história. O novo de Deus estava sendo apresentado e Israel não estava percebendo. Estavam desapercebidos da mudança que Deus estava realizando naquele momento. E isso me preocupa, se Deus também faria essa mesma pergunta para nós. Vocês não estão percebendo que eu tenho o novo? Vocês não estão percebendo a nova história que eu já disponibilizei para vocês? Isso me preocupa e me assusta. Porque se Deus está pronto para entregar o novo, e eu não estou com o coração aberto para receber o novo vai chegar? Ele pode até chegar, mas o que acontece com o tecido velho? O que acontece com o odre velho? Será que nós estamos nessa mesma condição? Deus trazendo o novo agora, e nós, botei entre aspas aqui, estamos voando na maionese sobre aquilo que Deus quer fazer agora, sobre o novo de Deus agora.
Como dissemos, dentro do texto de Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19, nós temos uma estrutura completa de transformação. Deus ensinando a Israel como é que ele se prepara para receber o novo. E essa estrutura de transformação, ela tem duas premissas. A primeira delas, o rompimento com o velho. E a segunda delas, a abertura para o novo. Nesta ordem. Deus está ensinando Israel que para que eles recebam o novo, eles precisam romper com o velho e abrir o coração para o novo. Amém. A primeira delas diz respeito ao rompimento com o velho. Isaías 43, verso 18, está na tela. Deus diz assim, vocês podem ler para me ajudar? Não parece ser redundante? Não fiquem lembrando das coisas passadas. Deus, já entendi. Mas não é só isso. Nem fiquem pensando nas coisas antigas. Você sabe como é que eu chamo essa estrutura aqui? Rompimento com o velho. Temos duas coisas diferentes aqui. Deus pede para não se lembrar e Deus pede para não pensar. Uma delas diz respeito ao saudosismo. Quem sabe o que é saudosismo? É a lembrança que envolve saudade. E o que é o pensar? Nas coisas antigas. Criar uma estrutura mental, pensamento nas coisas antigas, de forma que você conduza a sua vida tendo como base a sua vida pregressa. Isso é pensar. Estabelecer a sua estrutura emocional, mental, tendo como base a sua vida pregressa, a sua vida antiga. Não se constrói uma nova história quando a base é saudosista ou alicerçada no passado. Em outras palavras, abrir o coração para uma nova história, ela inicia-se na mente. Um dos pré-requisitos para o início de um novo tempo na sua vida, de acordo com Deus, diz respeito à sua capacidade de romper com a sua velha história. Pensemos na nossa ligação com o velho, mediante lembrança e pensamento. É preciso que haja um ato. É preciso que haja um momento. É preciso que haja uma circunstância que possa transpor, sobrepor na sua mente a base emocional de ligação com o passado. Nós vamos construir emocionalmente isso. Significa o quê, meus irmãos? Que, uma vez que eu vou romper com o meu passado, eu preciso de um ato, de um momento, de uma circunstância de rompimento. De forma que, na minha mente, a lembrança desse momento de rompimento, ela seja mais forte e real do que aquilo que eu vivi no meu passado. Calma que nós vamos entender isso melhor. No verso 19, Deus diz, a mudança está saindo à luz. É um erro nós considerarmos o início de um novo ciclo às escuras. Eu decidi mudar sozinho na escuridão. É preciso deixar que o rompimento com o passado seja um evento e não apenas uma vontade. A sobreposição na memória e no pensamento, ela vai exigir de você o momento. É preciso deixar que a decisão saia à luz.
que ela seja oficial, que as pessoas ao seu redor, a sua família, os seus amigos e até mesmo o inferno saiba que você abriu o seu coração para uma nova história. E a partir desse dia, sua memória e o seu pensamento não estão mais focados apenas naquilo que você fazia de errado, mas ela está focada no momento em que você decidiu romper com a velha estrutura. Sobreposição de pensamento. Eu errei muito no meu passado. Meus irmãos, se eu contasse para vocês as coisas que eu fiz e das quais eu me envergonho muito, vocês iam ficar de cabelo em pé. Mas essas coisas, elas não me atingem mais, e eu nem penso mais nelas. Porque houve um dia na minha história em que eu disse sim para Jesus. E esse momento formal, público, notório, ele ocupou na minha mente um lugar de destaque, a ponto de eu não sentir vergonha apenas do que eu fiz, mas eu senti que uma nova história foi iniciada a partir de um ponto específico da minha vida. A partir desse dia, sua lembrança e o seu pensamento repouse pelo dia de conserto, em detrimento do dia da calamidade. É um erro querer romper com o passado apenas tomando uma decisão de fazer diferente. Não vai funcionar, porque não há sobreposição de pensamento. Não é a mesma coisa, eu vou deixar de ser viciado em pornografia a partir de hoje. Toma essa decisão de manhã. Não é o tipo de decisão igual você escolhe o lugar onde vai comer, a comida que você vai comer. Hoje eu vou decidir ir para o trabalho pela estrutural, ao invés de ir pela IPTG. Hoje eu decidi comer sushi, ao invés de buchada de bode. Hoje não é uma decisão comum. Essa decisão de rompimento com o passado, ela precisa ser um evento marcante entre você e Deus, e você e as pessoas. Vamos dar exemplos. Uma pessoa que vivia a vida, um relacionamento conjugal debaixo de adultério. Não é uma lembrança antiga ruim para se lembrar e para se pensar? Não é, gente? É preciso que se rompa com o antigo. E aí você escolhe um dia para ir até o seu cônjuge, confessar o seu erro. Você escolhe um dia para poder estar diante da presença do Senhor, para que você receba perdão, para que você mostre o seu arrependimento. Um evento, um momento em que o novo de Deus se estabelece através do rompimento com o passado. A partir daquele dia, o casal adúltero não vai mais se lembrar do passado apenas no evento de adultério, mas o evento agora passa a ser o mais importante, o evento do conserto. Não pode ser uma decisão feita às escuras. Um relacionamento quebrado, cônjuge, filhos, irmãos. É preciso que haja um ato de conserto. Às vezes a gente está com um relacionamento quebrado com o filho. E aí você, na sua percepção de mudança, não, eu quero um novo de Deus no meu relacionamento com o meu filho. E aí você toma a decisão sozinho de, a partir de amanhã, mudar a sua conduta com o seu filho. Você sabe o que tem na cabeça do seu filho quando você chegar e agir diferente? Ficou doido. Não é assim que ele fala comigo. Não é assim que ele me trata. Num dia, você chama seu filho de tudo quanto é nome, filho do capeta, endiabado,
filho das trevas, menino terrível. Aí no outro dia você chega nele de manhã, você decide sozinho. Hoje eu vou mudar meu relacionamento com meu filho. Aí você decide sozinho, você chega, ô filho da bênção do Senhor. Você sabe o que ele vai olhar para você e vai pensar? Meu pai ficou doido. Agora, quando eu faço o rompimento com a velha estrutura, eu chego diante dele e promovo o conserto e falo, filho, até hoje eu agi com você de forma indevida, mas eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei e fiz com você. Você sabe o que é isso? Esse é o rompimento com o velho. Você está dizendo publicamente que você rompeu com a velha estrutura. Aí no outro dia você chega para o seu filho e fala, filho abençoado do Senhor. Você sabe o que o seu filho vai pensar? Realmente, o novo entrou. Meu pai é uma pessoa diferente. Tem gente que quer melhorar o relacionamento conjugal. Não está indo bem, não está legal. E quer simplesmente mudar a conduta. Hoje eu decidi fazer diferente. Tem validade? Tem. Mas só que isso não sobrepõe o pensamento antigo, não sobrepõe o velho. É preciso que haja sobreposição do velho para o novo entrar. Então o que você faz? Você encerra a velha estrutura formalmente. Meu bem, eu te tratei muito mal até aqui. E por eu ter te tratado muito mal, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz. Você sabe o que é isso? Rompimento com o velho. No dia que nós nos lembrarmos do nosso relacionamento, eu vou me lembrar do dia do conserto, em detrimento do dia da calamidade. Sobreposição. Aqueles que são viciados em qualquer coisa, seja drogas, bebidas, pornografia, jogos de computador, jogos de videogame, é preciso que haja um evento de conserto. Um dia eu vi um testemunho tão bonito de um homem viciado em pornografia. Ele disse que houve um determinado dia em que Deus falou muito abertamente com ele sobre o seu vício. E aquele homem conta que ele foi chamado, houve um apelo no final para aqueles que queriam se arrepender dos seus pecados. E ele diz que veio até a frente, se ajoelhou no altar do Senhor e fez um concerto definitivo com Deus naquele dia. Ele diz que aquele homem que caminhou para se ajoelhar no altar, se ajoelhou um viciado em pornografia, mas quando se levantou um homem liberto. Houve um evento. E quando ele fosse lembrar ou pensar nas coisas antigas, ele poderia sentir vergonha do que ele fazia, mas ele também sentia muita alegria, porque houve um dia em que Deus promoveu o conserto. Rompimento com o velho. Às vezes eu vejo muitas pessoas tentando mudar de vida, sabe, gente? Eu vejo muita gente tentando mudar de vida, mas simplesmente tomando decisões como se estivesse decidindo a roupa que vai vestir. Meus irmãos, para o novo entrar, o velho tem que sair, você precisa romper com o velho. E eu estou desde ontem clamando ao Senhor, Senhor, nos reserve um momento em que nós tenhamos condições de romper com o velho homem em definitivo. Irmãos, Deus te chamou aqui hoje, porque Ele vai promover um momento de rompimento com o velho na sua vida, para que o novo de Deus possa entrar. Deus trabalha assim com o seu povo desde as primeiras tormentas. Ele estabelece momentos, festas, eventos. Tem várias festas no Velho Testamento. São 7 ou 10? Acho que são 10, né? Que são formais dentro do calendário judaico. Você sabe o que Deus fazia? Vinha a calamidade. Vou usar a festa da Páscoa, que é a festa mais comum que a gente também celebra. Vinha a calamidade. A calamidade era o quê? A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Algo terrível, difícil, complicado. E você sabe o que Deus fazia no final dela? Deus falava assim: olha, vocês
farão uma festa, para que se lembrem da calamidade, para que se lembrem do quê? Da libertação que eu promovi. Você sabe o que é isso? Isso é sobreposição de pensamento. Quando chegasse naquela data, eles não deveriam se lembrar da morte das crianças, dos primogênitos. Eles deveriam se lembrar do livramento que Deus promoveu na vida deles. É a forma que Deus trabalha. E várias festas Deus faz assim. Vocês vão comemorar e celebrar aquilo que eu estou fazendo, o novo que está chegando. É para vocês se lembrarem daquilo que eu estou fazendo, em detrimento da calamidade que foi imposta. Irmãos, Deus quer um momento para que você se lembre como o evento da libertação de Deus na sua vida. Tem alguns momentos muito especiais na minha caminhada com Deus, mas no que diz respeito ao velho homem, a sair do velho homem, tem uns 3 ou 4 que me chamam muito, que eu não esqueço. O primeiro deles foi meu batismo. Meus irmãos, naquele dia, morreu o velho Wesley, e não renasceu um remendado, não. E nasceu uma nova pessoa. Aquele evento foi marcante na minha vida. E aqui fica. Não sei se eu posso chamar de direção, conselho, sugestão, porque isso é uma ordenança da parte de Deus. Mas aqui fica a minha sugestão para você. Se esse dia do seu batismo ainda não aconteceu com você, você já se batizou ou não? Se você ainda não se batizou, procure a pastora Fernanda, porque nós precisamos promover esse momento na sua vida imediatamente. Porque esse momento significa a morte do velho homem. Lembra de Jesus falando, explicando para Nicodemos? Como vamos nascer de novo? É o velho homem morrendo para que nasça um evento. Um evento. Outro, veredas antigas. Quando eu recebi o significado do meu nome, isso foi muito forte para mim. Saber em Deus quem eu era, porque eu havia recebido muitas mentiras do Senhor durante toda a minha história. E a revelação do significado do meu nome foi muito marcante para a minha história. Tanto que eu dei o mesmo nome para o meu filho, não porque eu acho o nome bonito, nunca achei. Na verdade, eu tinha raiva porque eu era o último a sair da sala, porque a saída era por ordem alfabética. Morria de raiva, eu queria que meu nome começasse com A. Por que minha mãe não pôs Antônio? Não porque eu achava bonito, mas porque o significado do meu nome é um significado forte. No dia que eu recebi, aquilo mudou a minha história. Um evento que sobrepõe os outros. Outro, um dia que Deus me trouxe uma revelação, já falei isso aqui algumas vezes, para que eu abandonasse tudo, porque eu era um garanhão, bonitão, namorador, para que eu abandonasse tudo o que eu já havia feito e deixasse Deus me conduzir à escolhida de Deus para mim. Foi marcante e mudou a minha história. Se você quer mudança verdadeira, se você quer rompimento com o antigo, Deus quer promover um ato formal de mudança, para que a partir daquele dia, a partir daquele momento, você seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que Deus nos conceda um ato de forte rompimento com o antigo, a ponto desse evento sobrepor toda a estrutura pecaminosa que nos cercava. Estejamos aptos para o novo de Deus. Para o novo entrar, o velho tem que sair. É preciso que se rompa. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está na tela. Muito conhecido esse versículo. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, meus irmãos? As coisas antigas já? As coisas antigas já? Rompimento, as coisas antigas já? Eis que se fizeram
novas. E a segunda premissa para se receber uma nova história, de acordo com Isaías 43, é a abertura para o novo. O rompimento com o velho, como um ato formal, e a abertura para o novo. Isaías 43, 19, parte B, diz assim: será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Lendo todo o capítulo 43 de Isaías, vemos que Deus, neste momento, está tratando com Israel sobre a libertação. Você está com sua Bíblia aberta, Isaías 43? Essa parte do capítulo em si, onde está o verso 18 e 19, ela tem um título na sua Bíblia. Qual que é o título que está na sua Bíblia? Libertação do jugo da Babilônia. Deus está tratando com Israel sobre a libertação do jugo da Babilônia. Israel estava vivendo um tempo difícil da sua história e carecia do favor de Deus novamente, na mesma proporção da libertação que haviam recebido no tempo da escravidão do Egito. Todo o capítulo 43, Deus está falando com Israel sobre a comparação entre o que eles precisam agora com o que Deus havia feito com relação à libertação do Egito. E as palavras de Deus ao povo dizem respeito justamente a esse processo de libertação, culminando no versículo 19, onde o Pai deixa claro o maior problema que eles estavam vivendo naquele instante. Eles estavam presos ao passado, indisponíveis para perceber o novo. Israel esperava um milagre de libertação da Babilônia nos mesmos moldes que Deus havia feito no Egito. Você sabe o que Israel esperava quando eles estavam cativos na Babilônia? Esperavam um Moisés chegar, esperavam as pragas serem feitas, esperar a libertação sair, talvez eles passarem de novo pelo meio do mar, ser conduzido a um lugar de livramento. Israel estava esperando que Deus agisse nesse cativeiro da Babilônia, do mesmo jeito que Deus havia agido no cativeiro do Egito, repetindo a história. É como se eles tivessem colocado ou depositado a sua confiança em Deus numa forma de ação. Deus vai agir conosco do mesmo jeito que Deus agiu no Egito. Só que aí chega Deus e vai repreendê-los e fala: olha, eu estou fazendo uma coisa, o que, gente? Nova. E eles não estavam percebendo porque não receberam Moisés. Cadê o Moisés da minha história? Tinha que chegar o Moisés. Cadê a libertação do Egito? Eles não viam a ação de Deus, eles não percebiam a ação de libertação de Deus, porque eles haviam colocado o mover de Deus dentro de uma caixinha pré-estabelecida. A libertação será feita e dada assim. E vejam o que acontece. Deus afirma que já estava promovendo agora mesmo. E eles não estavam percebendo, estavam focados nas coisas antigas, na forma antiga, no método antigo, e foram incapazes de perceber que Deus estava fazendo. E Deus pega pesado com eles. Deus diz assim: porei um rio no deserto. Antes, Deus havia falado, no capítulo 43, depois vocês vão ler em casa, sobre quando Israel passou o Mar Vermelho com a terra seca. Agora Deus está falando: eu vou fazer nova. Agora, ao invés de abrir o mar para vocês caminharem ao seco, agora eu vou botar água. Eu não vou tirar água, igual eu tirei. Agora eu vou colocar.
Vocês não vão mais peregrinar no deserto sem caminho. Deus fala, porém no deserto um caminho. Deus está falando para eles, não vai ser do mesmo jeito que eu fiz no Egito. Agora vai ser de um jeito novo, diferente. Vejam que para Israel, a incapacidade de perceber o novo foi desastrosa. Irmãos, isso é muito sério. Porque a capacidade deles, a capacidade do povo judeu, a capacidade de Israel de colocar Deus numa caixinha e querer que Deus estabeleça as coisas do jeito que eles acham certo, isso foi desastrosa para a história do povo judeu. Nós estamos há 2000 anos da vinda do Messias. Jesus veio há 2000 anos atrás. Até hoje, eles esperam a vinda do Messias. Para eles, o Messias não veio. E vocês sabem por que eles ainda esperam a vinda do Messias? Estão vivendo no passado. Na concepção deles, a vinda do Messias seria completamente diferente daquele Messias que veio. Eles esperavam um filho de Davi. Forte, poderoso, um guerreiro que chegaria com as carruagens celestiais, que chegaria a promover. Aí você sabe como é que Deus manda o Messias? Nasce numa manjedoura em Belém, é criado em Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele é tão pobre que ele mesmo dizia, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Era feio, não havia nele formosura nenhuma. Deus promove uma libertação completamente diferente daquela que eles esperavam. E por ter colocado Deus nessa caixinha, eles estão até hoje esperando o milagre que já aconteceu. Isso é muito sério. Pastor Daniel, milhões e milhões de judeus morreram rejeitando o Messias. E vocês sabem por quê? Porque eles foram incapazes de entender o novo que Deus queria promover. Vocês não estão percebendo? Vocês conseguem enxergar a tragédia que é a limitação de Deus no método? Significa que eu posso estar frustrado com Deus, porque o meu milagre ainda não chegou, o novo ainda não chegou, a nova história não chegou, quando na realidade ela já pode ter chegado de uma forma diferente do que você espera, e você mantém a sua frustração com Deus, porque é incapaz de enxergar o novo que Deus quer promover. E isso é muito pesado. É impressionante a nossa limitação em identificar Deus no método. Eu sei como é que Deus vai agir. Eu já tenho pré-estabelecido a forma que Deus vai me dar o novo. Eu já tenho a história construída, eu já sei o que Deus quer fazer. E nós subestimamos a capacidade de Deus de nos surpreender, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar o que Deus está fazendo agora. Amém. É isso mesmo. Tem gente que passa anos frustrada com Deus, tem gente que morre frustrado com Deus. Tem gente que jamais reconhece o favor de Deus, porque não sabe enxergar o que Deus está fazendo. É impressionante a nossa limitação em identificar Deus no método, em frustrar com Deus pelo método. Irmãos,
Deus não é o método. Deus não é o método. Quando Ele se revelou a Moisés, Ele não disse a Moisés: diga ao povo que eu faço. Diga ao povo que eu... e se perguntarem qual Deus que... Diga ao povo que o eu sou te enviou. Não é o eu faço. E caso não estejam acontecendo exatamente como aconteceu antes, ou com outras pessoas, isso não quer dizer que Deus não está agindo. Eu já vi casos de limitação do poder de Deus tantas vezes. Pessoas que chegam, e eles já chegam com a caixinha, com problema no relacionamento conjugal. E a pessoa chega e ela diz assim: para o meu casamento melhorar, Deus tem que trabalhar no coração, porque eu sou... Cara, como é que é, Herbert? Eu vou dar exemplo. Estou aqui para dar o exemplo. Não preciso de ninguém, de ajuda de ninguém, não. Estou aqui para mostrar como é que faz. Gente que chega diante de Deus querendo viver uma nova história, mas encapsula o método de Deus naquilo que ele enxerga ser o certo. Já vi pessoas ricas, muito ricas, e eu não estou falando de finanças, estarem clamando por prosperidade, porque são incapazes de enxergar o método de Deus, a forma de Deus de entregar a prosperidade. Estão frustradas, porque não tem uma casa, não tem um carro, não tem uma poupança, não tem uma moto, quando Deus deu riquezas muito maiores. Pessoas ricas que encapsularam o mover de Deus no método. Evolução relacional baseada na transformação do outro. Eu adoro Malaquias, quando o Velho Testamento vai ser encerrado. Malaquias, ele encerra a velha aliança dizendo assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Não está falando de obediência, ele está falando de conversão. E ele começa com a conversão do coração dos pais aos filhos, de cabeça para baixo. Às vezes nós estamos limitando a ação de Deus num arrependimento ou num tratamento que o outro precisa ter para que eu o perdoe. E Deus, na realidade, tem outro plano. Será que o nosso coração está aberto para uma nova história? E a palavra novo aqui é muito didática e literal. Muitas vezes estamos fechados para o novo, porque para nós o novo tem método, roteiro, final, tempo, capa, conteúdo, conclusão. Para nós o método já está pré-determinado. Para que uma nova história possa ser construída, será preciso tirar o foco do método. Quem aqui quer uma nova história do Senhor? Vocês ainda estão firmes comigo? Quem aqui quer um novo ciclo no Senhor? Para que o novo ciclo venha, ou para que o novo ciclo seja percebido, será necessário que você retire o depósito da sua confiança no método. Não é do jeito que você sonha. Não é do jeito que você planejou. Você quer ver a tragédia nos planos de Deus acontecer? É a pessoa chegar e dizer: eu tenho um plano. Acabou, irmão. Acabou. Eu tenho um plano. Para abrir o coração para uma nova história, nós precisamos esvaziar o nosso coração do método e depositar a nossa confiança no Deus que faz. Não aquilo que a gente espera, mas aquilo que Ele entende ser o certo.
Você tem um plano? Você tem um plano aí? Cadê os estrategistas? Você tem um plano? Eu quero te convencer hoje a você abrir mão do seu plano. Eu quero te convencer hoje a você abrir mão do seu plano. E ao invés de você focar no plano, eu quero te incentivar nessa manhã a você depositar a sua confiança em Deus, que vai fazer novas todas as coisas. Eu não sei como Ele vai fazer. Repita comigo, eu não sei como Deus vai fazer. Não, eu falei entregar os planos, eu estou falando sério, não é brincadeira. Nós vamos anular os nossos planos hoje. Então, por favor, diga com mais convicção, deixa eu ver. Não sei como Ele vai fazer, diga com força. Eu não sei como Ele vai fazer. Mas eu tenho a certeza que Ele irá fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Nessa conjuntura, ainda que todas as coisas ao seu redor estejam ruindo, o método não bate com o que você pensou. A minha confiança no Deus de promessas está intacta. Não sei como será, eu só sei que será. É o abandono do eu tenho um plano para Jesus é o meu único plano. Jesus é o meu único plano. Isaías capítulo 55, verso 7. Está na tela, não precisam abrir. Que o ímpio abandone o seu mau caminho. E o homem mau abandone o quê? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Eu sei que o seu plano parece maravilhoso. Eu sei que o seu projeto parece bom. Mas os planos do Senhor são muito mais elevados e melhores. E tem um detalhe importante. Os planos do Senhor já podem estar em execução. E você não está percebendo. Porque você limitou a ação de Deus ao seu projeto. Abandone o seu plano hoje e deixa Deus te revelar o projeto dele para a sua vida. Vamos ficar de pé. Uma estrutura de transformação completa. O rompimento com o velho e a abertura do coração para o novo. O próprio Jesus disse que Ele não põe vinho novo em odres velhos e nem pano novo em tecidos velhos. É preciso que haja um rompimento. Uma sobreposição. Por isso o Espírito Santo quer promover no nosso coração hoje o verdadeiro início do novo. Isso não tem nada a ver com calendário. Tem a ver com a ação de Deus na sua vida. O novo pode ser depositado sobre você, se você estiver disposto a formalmente
romper com o velho. E o Senhor Deus está aqui hoje para que você possa fazer esse rompimento com o velho. E eu vou fazer 2 chamamentos. O primeiro é isolado e o segundo é geral. O primeiro diz respeito ao seu sim ao Senhor. De um rompimento com o velho hoje se iniciar através de um sim ao Senhor. Por isso, se você não aceitou a Jesus, se você está aqui hoje e nunca teve a oportunidade de dizer sim a Jesus, eu não sei se nós temos alguém aqui nessa condição, mas o seu rompimento com a velha história, ele se dará através do sim ao Senhor hoje. E se você quer dizer sim ao Senhor, eu quero te convidar aqui à frente. Tem alguém nessa situação? Tem alguém que nunca disse sim ao Senhor aqui, que queira dizer hoje? O segundo chamamento diz respeito a um ato único de rompimento com a velha estrutura. Se você já disse sim ao Senhor e tem continuado numa vida de velho homem, de velha estrutura, afogado no pecado, e você queira hoje, num ato único de redenção, começar uma nova história e romper com o velho, eu quero te chamar aqui à frente também. Vem aqui ajoelhar no altar do Senhor. Se você se sente longe da presença do Senhor e quer uma reconciliação com o Senhor hoje, Ministra Jesus. que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.